Louvado seja para sempre o santo nome do Senhor Jesus. É o programa Voz da Igreja, uma edição especial, seria hoje apresentado pelas nossas criancinhas, mas não foi possível, uma questão de enfermidade, e nós estamos aqui. Louvamos ao nosso Deus pela congregação, pela oportunidade dos nossos irmãos servirem. Nós temos muitos bem consagrados, bem dedicados, e apesar da membresia ser muito limitada, nós temos muitos ajudadores, porque a maioria nos ajuda. Então, a congregação é pequena, tem poucos, e ao mesmo tempo são muitos ajudadores, porque a maioria está presente, a maioria ajuda, a maioria tem esta dedicação conosco. Então, meus irmãos, é uma bênção, é uma maravilha a gente fazer esse trabalho para o Senhor e para a sua igreja, visando o bem-estar dos irmãos, a edificação dos irmãos. Eu me sinto muito bem cooperando, me sinto sempre muito bem fazendo este trabalho. A nossa leitura é Efésios capítulo 3, versículos 8 a 19. Uma leitura muito especial para nós, porque nos ensina a respeito da grandeza de nosso Senhor Jesus Cristo e da sua infinita compaixão e amor por nós. Você é muito especial para Deus. Tão especial que Ele enviou o seu Filho Jesus para sofrer o que você deveria sofrer, para sofrer o que eu deveria sofrer. Nós não temos méritos. O único mérito de um crente verdadeiro é acreditar piamente. Então, a leitura, Efésios 3 e 8. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada a graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida de todos os principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com o poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Maravilhoso, Senhor. Obrigado, Senhor, pela leitura em tua santa palavra. Obrigado, meu Senhor, pela tua igreja, pela multiforme sabedoria. Ó, Senhor, por esta grandeza, por esta manifestação do teu grande amor para com todos, para conosco, os ocidentais, para com os orientais, para com os ímpios que não perguntam por ti ainda hoje, para com todos que não perguntavam no passado. Ó Senhor, te louvamos pela tua grandeza, pela tua bondade.
Te louvamos, meu Senhor, por esta maravilhosa revelação, o Evangelho de Jesus. Amado Pai, ouve a nossa petição. Nós pedimos, nós agradecemos em o santo nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, esta leitura por si só é de uma profundidade, de uma grandeza, é um eco do amor de Deus. E também, através deste texto lido, nós aprendemos que o orgulho, a soberba, a religiosidade, esta manifestação de hipocrisia da religião não fez parte da Igreja de Jesus no começo. E não faz parte da Igreja de Jesus agora. Muito embora seja uma coisa absolutamente visível em muitos que se dizem cristãos, que se dizem pastores. Mas nós aprendemos nesta palavra santa a grandeza de Deus e a humildade do seu obreiro. Paulo diz: a mim, o mínimo, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Um versículo só. Este único versículo, Efésios 3:8, é suficiente para mim consumir o meu tempinho, que não posso abusar da bondade e generosidade dos irmãos e nem tampouco do tempo que é limitado na emissora. Mas, irmãos, quanta diferença entre um discípulo de Jesus Cristo e um homem religioso. Os homens religiosos se destacam pela sua suposta virtude, pela sua suposta sabedoria, pela sua suposta comunhão, pela sua suposta dedicação. O homem religioso se destaca pela sua aparente grandeza. Este apóstolo de Jesus Cristo, ele se destaca pela sua autoeliminação diante das riquezas incompreensíveis de Cristo. Porque Cristo escolheu Saulo, uma riqueza incompreensível, um amor incompreensível, algo tão profundo que só Deus é capaz de fazer. Como é que eu escolho uma pessoa tão radical contra qualquer manifestação e expressão de fé que viesse a ser anunciada, proclamada, experimentada, que estivesse em desacordo com a lei e, mesmo assim, foi escolhido? Como entender? Não dá para entender. Então, faz parte das riquezas incompreensíveis de Cristo chamar um fariseu extremado, extremoso, zeloso em extremo, para transformar no menor de todos os santos com a maior de todas as missões. Vale a pena conhecer Jesus Cristo. Vale a pena conhecer a sua palavra. Vale a pena penetrar neste mundo desconhecido, este mundo ignorado, este mundo muitas vezes até suspeito. Vale a pena entrar pela fé neste mundo do amor de Deus. A mim, dizia Paulo, o menor de todos os santos, me foi dada a graça grande, para anunciar algo grande, as riquezas incompreensíveis de Cristo por meio do Evangelho. No versículo 9 ele diz: e demonstrar a todos, aquele judeu bem criado, bem instruído e muito bem resolvido,
quanto à sua fé, quanto à sua vida, quanto ao seu parentesco, à sua identidade racial e a sua posição mediante a lei e os fatos revelados através do Senhor por Moisés. Agora, meus queridos, ele diz para demonstrar qual seja a comunhão do mistério. Que mistério grandioso! Que mistério inatingível, inalcançável para mim, para você, para quantos, por quantos não é possível, a não ser que penetre no mundo desconhecido do amor de Deus. Do contrário, não compreendemos mesmo e ficaríamos realmente extasiados com tanta glória, mas não teríamos como entender. E ele diz no versículo 9 que este mistério esteve oculto em Deus. Deus ocultou, o judeu não admitia. Deus ocultou, Caifás não sabia, Anás não sabia, Saulo não sabia, ninguém sabia. Abraão morreu sem saber. Davi morreu sem saber. O profeta messiânico, profeta Isaías, saiu sem saber. Morreu sem saber. Não foi revelado. Não foi revelado. O grande sacerdote Zacarias, o pai de João, o Batista, o maior de todos os homens nascidos de mulher, mediante, ou segundo o conceito de nosso Senhor Jesus Cristo, também não sabia. Quando João nasceu, o Zacarias compôs um cântico, uma maravilhosa expressão da sua gratidão a Deus, e fala sobre o menino, e ele coloca aquele menino como se fosse o Messias. Não era ambição, não era orgulho, não era ignorância, era, na verdade, o ápice da revelação que eles podiam alcançar, mas não tinha o evangelho em mente, porque era um mistério oculto em Deus. Louvado seja Deus. E ainda neste versículo 9 diz que Deus criou tudo por meio de Jesus Cristo. Quanta incompreensão nos pregadores, professores, escritores, reformados e reformadores. Quanta ignorância dos homens da fé. Até nas expressões bíblicas. Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, para que ele domine os peixes do mar, as aves do céu, os répteis e animais da terra, para que ele domine, para que ele seja um dominador. Quem Deus convoca? Quem está em ação para que Deus disse, façamos? Se o homem não existia, como entra a linguagem bíblica, façamos? Mistério que estava escondido, mas mostra que isso esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Cristo, por meio de Jesus Cristo. Então, era Jesus que estava na condição de verbo lá no passado, antes que o homem tivesse existência e antes que qualquer indivíduo tivesse percepção, compreensão deste grande segredo, deste segredo grandemente oculto no Senhor Deus, que tudo pode. No versículo de número 10, meus amados irmãos, ele diz aqui, para que agora, eu acho isso lindo e profundo. Inclusive, tem uma música das minhas que é fundamentada neste texto. Eu já tive a graça de compor mais de uma centena de músicas, e uma delas é sobre a igreja. E aqui diz, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria é um instrumento de manifestação da glória, do poder, da grandeza, da bondade, do amor de Deus, como se fosse uma peça oitavada, uma peça multifacetada. E esta peça de Deus toma o nome de igreja, para que agora,
pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Os anjos não sabiam. O querubim ungido não sabia que um dia Deus ia chamar homens do paganismo, mulheres do paganismo, alguns tirados da sarjeta, alguns tirados dos templos dos ímpios, onde havia prostituição oficial, onde havia sacrifícios humanos, onde havia toda forma de deturpação da fé e do sentimento. E Deus, com esse seu mistério grandioso, que esteve oculto até a plenitude dos tempos, até o tempo dos gentios, agora Deus revelou pela igreja, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Principados e potestades nos céus refere-se a todas as cortes celestes, a corte celeste e todos os seus exércitos, dizendo de uma forma mais compreensível. Muito embora você possa ler e ouvir falar de principados e potestades no sentido negativo, porque o exército satânico também tem um formato parecido com o exército de Deus, não podendo nenhum de nós esquecer que o querubim ungido, o Satanás, que foi o querubim ungido, esteve na glória. E ele é um imitador nato. Mas, meus queridos irmãos, é algo profundo. No versículo de número 11 diz, segundo o eterno propósito que Deus fez em si mesmo. Ele tinha este propósito e ele fez, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. É a primeira vez que o verbo é mencionado aqui na palavra de uma forma invisível, de uma forma incompreensível, porque faz parte desta grandeza do amor do Senhor. Meus queridos, vale a pena conhecer, vale a pena, além de conhecer o Senhor, conhecer a sua palavra, receber a sua graça, entrar em comunhão com o Senhor e buscar a sua presença. Ele estende as suas mãos dadivosas para vocês, para mim. No versículo 12 diz, no qual, em Cristo, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Não tem outra forma de explicar esta grandeza, a não ser realmente a manifestação da igreja, a multiforme sabedoria de Deus e a nossa fé nele. É incompreensível como Deus realmente guardou tudo isto durante todo o tempo. Quando Deus fala com Moisés, lá em Midian, para que ele volte ao Egito, o Senhor diz a Moisés que é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e eles não o conheceram pelo nome. Hoje, muitas vezes, somos confrontados por uma família satânica que anda de porta em porta, confundindo pessoas, apresentando o nome que eles mesmos não conhecem. O nome do Senhor não foi revelado aos antigos, porque ele queria revelar o nome de Cristo. Ele queria revelar o nome do seu Filho. Como aprendemos na palavra, no Novo Testamento, que ele tem um nome que é sobre todo nome. O nome ao qual toda família nos céus e na terra toma para referir-se à grandeza, o amor, a profundidade e a santidade. O versículo 12 explica que nós, somente pela fé nele. No versículo 13, irmãos, o homem pequeno, ou Paulo, na verdade, Paulo significa pequenino, pequeno, e aqui no versículo 13, o homem pequeno diz, peço-vos que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Meus queridos, aquele homem, aquele escolhido,
aquele grande fariseu, aquele grande adversário de qualquer mensagem que destoasse da revelação de Deus a Moisés. Aquele homem foi esse instrumento grandioso, mas atribulado, sofreu prisões, apedrejamento, foi censurado, foi acusado, foi denunciado, foi caluniado, foi apedrejado. E essas tribulações ele apresenta aqui aos seus convertidos, aos seus leitores. Ele diz: não desfaleçam por causa desta minha tribulação. A minha tribulação para vocês deve ser um conforto, deve ser um alento, porque eu tenho uma razão maior para isso. No versículo 14 ele diz: por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, perante o nosso Deus. Era, meus queridos irmãos, parte das riquezas incompreensíveis de Cristo. O Saulo, o brabo, Saulo, a fera, Saulo, o justiceiro, Saulo, o aprisionador de cristãos, Saulo, que consentia no apedrejamento, como aconteceu no caso de Estevão, Saulo, que era uma espécie de consultor do farisaísmo, Saulo torna-se o Paulo, o homem pequeno, trazendo a grande mensagem do amor de Deus. Isto é incompreensível. Faz parte das riquezas incompreensíveis de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu louvo ao meu Deus, meus amados irmãos, porque eu aprendi a amar as Escrituras, eu aprendi apesar de mim. Eu não sou o que você possa pensar, eu não tenho o que você possa avaliar. Muito embora tenha despertado no meu coração este profundo amor, o amor do Senhor, e tenha a compreensão desta palavra santa que enche a minha alma. No versículo 15, o Paulo pequeno diz: do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. É uma das explicações que eu poderia trazer. Porque Deus não revelou o seu nome a Abraão? Não era tempo. O nome principal, o grande nome, o maior de todos os nomes, era o nome de seu filho, o Senhor Jesus. Não existe escape, não tem saída. Ou anunciamos o Senhor Jesus, ou entramos, na verdade, em déficit com ele, apresentamos uma fé vacilante, teremos que nos justificar por que fomos tão negligentes. No versículo 16, Paulo diz: para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados, que sejais ajudados, fortalecidos com o poder do seu Espírito no homem interior. O Espírito de Deus reveste o nosso espírito. O poder de Deus reveste o nosso íntimo, o nosso ânimo. É a glória de Deus que reveste a nossa hombridade, a nossa essência. Talvez a essência seja uma palavra pobre para falar de algo grandioso. Mas é parte do mistério das riquezas incompreensíveis de Cristo. E no versículo 17, meus amados irmãos, ele diz: para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, poderes perfeitamente compreender. Eu não sei como poderíamos compreender perfeitamente algo tão grandioso, mas ele diz: poderes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura de mar a mar, o comprimento inatingível, a altura infinita e a profundidade abissal. Não há explicação.
tudo faz parte. Tudo isto está inserido nas riquezas incompreensíveis de Cristo. E o seu amor foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo e por isto conhecemos parte. E conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. O último versículo é mais profundo do que todos os outros, porque a plenitude já fala é um conceito um conceito absoluto. A plenitude já é um conceito absoluto. Agora, imagina o homem e a mulher, imagina o salvo, a testemunha de nosso Senhor Jesus Cristo, cheio de toda a plenitude de Deus. A gente não compreende. Faz parte das riquezas incompreensíveis de Cristo. Só sei que em mim me dá uma alegria muito profunda, eu tenho um gozo muito profundo de servir, de seguir e de andar com o Senhor e fazer alguma coisa pelo próximo. Deus abençoe você. Não desista. Faça alguma coisa. Se levante, saia da casca, diga que veio na igreja do Senhor e proclame o amor incompreensível de Cristo. Bendito Deus. Pai Santo, Pai querido, que estás nos céus, nós te louvamos, te exaltamos, bendizemos e agradecemos pela tua bondade, pela tua grandeza, pelo teu amor. Muito obrigado, Senhor, por Jesus. Obrigado, Senhor, pela Bíblia Sagrada. Obrigado, Senhor, pela tua igreja. Obrigado pelos meus irmãos em todas as igrejas da tua igreja, em todas as congregações da tua igreja, em todas as denominações, em todos os continentes. Abençoa, Senhor, os teus filhos em todo lugar. Guarda os teus servos no Brasil. Nos dá graça, Senhor, para brilhar na tua presença. Nos dá graça, Senhor, para proclamar o teu grande e profundo amor. Amado Senhor, ouve a nossa petição. Nós te pedimos, nós te agradecemos, em o santo nome de Jesus. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, amanhã voltaremos, eu e os meus alunos. Deus vos abençoe, leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.